Olá, amigos telespectadores, eu sou o Ludico, atendo pelos seguintes títulos: o maior de todos os tempos, top 10 de SMBR, Rei dos Reis, Rei do Mundo, iluminado por Ardeshir, Rei do Universo. Eu sou o bastião da moralidade da Eboa ainda. Ao meu lado, meu mano Sieca. Oi. Como Inter diria, não existe pesadelos nos quais você não possa acordar. Certo, da onde te vem a frase dessa vez? Hellsing. Hellsing, é o mangá do vampiro, pode crer. Eu conheço esse mangá por causa do rap do tal lá, mano, do Alucard, eu acho. Eu acho que você falar do vampiro é bem desrespeitoso, meu caro. Ok, hoje é um top 6 diferente do top 10, que no último vídeo teve 40 minutos, então a gente quer tentar reduzir, né? Quantidade de minutos do vídeo de hoje. E começando aqui pelo sexto da lista, Honzuki no Gekokujou, ou A Ascendência of Bookworm. O Murano renasce no corpo de Minnie, uma menina de 5 anos, de uma família pobre e doente. Porém, ela descobre que a falta de recursos e as condições da vida de um período da Idade Média, certo? É quase impossível encontrar livros desse mundo. Então, ela decide criar os próprios livros, tá ligado? E a gente acompanha aqui essas atrações e a convivência dela com a família nova, e é basicamente sobre isso a premissa do mangá. Eu já vi esse mangá aí, mas eu nunca li ele. Eu tenho um rolê com anime de a protagonista é feminina, porque os que eu li era de romance e a garota me dava ódio. Pô, mas esse mangá aqui, velho, tem um bagulho que ele é fofinho, tá ligado? Tipo, diferente de certos mangás que a gente só acompanha o protagonista, a gente vê como é que funciona mesmo esse mundo, como que funcionam os relacionamentos. Consigo entender. É que você já leu False Confession? Não. Então, depois daquilo eu comecei a odiar a protagonista feminina. Bom, Agora eu fiquei curioso, depois eu vou pesquisar. Bom, o próximo é Realistic Mao Niyoru Seikinani Caralho, que Isekai títulozinho, filho. Kaikao. Nome difícil. Bom, esse mangá conta a história de Astaroth, que ele era uma pessoa normal, como a gente, ficava jogando muitos jogos e acabou reencarnando no nosso mundo. Ele começou a olhar e falar, tá, é a configuração exatamente igual ao jogo. Então o que a gente vai fazer? Vamos primeiramente tem algum item muito foda no nosso armazém? Tem? Ah, pega ele e joga fora. Porque toda vez que um protagonista de qualquer jogo vai, o Mao sempre leva os minions mais fracos pra vila, aí depois, pra ele ter um progresso até ele evoluir, sempre pega um item fodão no castelo do Rei Demônio e mata ele. Então ele, sendo mais realista, ele começou a mandar os monstros mais fortes pras vilas, pra não aparecer um herói, e jogar todos os itens que o herói poderia usar fora. Ele falou que ele não ia ser o Mao mais corajoso, e sim o mais realista. Ele ia usar o cérebro para conseguir as coisas. Tem outros 6 demônios também, é bem interessante. Ok. Eu achei esse mangá bem peculiar, mano. Eu achei esquisito essa premissa, mas É beleza, né? interessante. Quarto da lista, Zero no Tsukaima. Zero no Tsukaima apresenta o jovem Saito Hiraga. Ele é um estudante de ensino médio no Japão e taduntz, aparecendo em um mundo mágico, tá ligado? Ele acorda em um campo aberto e descobre que foi invocado como um familiar, ou seja, um pet, ou um... como é que fala, Seca? Escravo. Escravo? É. Que Contratado? é um contratado por uma jovem chamada Louise Françoise Leblanc de la Vallière, também conhecida como Louise, a Zero, que ela não consegue fazer magia direito, então eles chamam ela de Zero. No começo da história a gente acompanha ele nesse mundo novo e como ele é tratado mal, mas ao, porra, Decorrer. ao decorrer da história a gente acompanha como eles se apaixonam e formam um casalzinho fofinho. Você conhece esse mangá? Só viu o anime e você fala casal fofo. Eu só lembro das outras pretendentes. É um tsundere, porra. Tsum, concordo. Tsum é a melhor coisa junto com o Yandere. Bom, esse mangá aqui, tá ligado? Foi basicamente o precursor dos mangás de Sekai, então ele deveria estar nessa lista. Ele pode ter deixado ela de fora. E é basicamente isso. Só vi um anime, eu nunca li um mangá. Bom, próximo da lista, um muito amado por mim, Remonster. Que um certo alguém não gosta. Bom, Não, começa bom, só que depois fica muito ruim, mas beleza. discorda. Bom, conta a história de Tomokui Kanata.
que ele via um mundo de super-humanos, onde cada um tinha um poder, e um dia uma amiga dele acaba ficando bêbada, aí ele leva ela pra casa dele, e depois ele sai pra comprar mais bebida, porque ele não tava bêbado ainda. Não pra fazer algo ruim com ela, era só porque... pra festa. E aí, quando ele tá voltando, uma garota que era apaixonada por ele, acaba esfaqueando ele na barriga. E ele, naquela situação, acaba morrendo. Aquela garota era uma yandere. Bom, quando ele acorda, ele percebe que ele reencarnou em outro mundo, como um Goblin. E a história conta a evolução dele ao passar dos dias, que nesse mundo existe um sistema de evolução, e ele decide mudar o nome para Goblin alguma coisa, o nome dele. É o nome dele? Não, ele não muda o nome, ele no caso recebe um nome do É, ancião. sim, Goburo. Goburá, é isso, E Goburou. aí, de acordo com a evolução, ele muda o nome também. Quando ele vira outra evolução, ele decide mudar o nome. Só que Burou sempre continua, ele só muda a primeira parte do nome. Ele continua com o mesmo sufixo rou, tá ligado? Só que ele mudou o nome da espécie. Eu gosto muito dele, porque ele mostra a evolução dele, uma evolução física. O personagem ele é interessante. Agora tá meio lento por causa da história sobre uma rainha, papapá. Isso daí tá realmente menos interessante, mas eu ainda gosto. Pô, o que me chamou atenção nesse mangá, velho, à primeira vista assim, velho, é basicamente como ele evolui como personagem, com, tipo, os poderes, sacas? Sim, eu também gosto como ele evolui como pessoa, porque, por exemplo, depois que ele tem. Ele não mudou muita coisa, cara, convenhamos. Não, depois que ele ganha os filhos, ele começa a tratar os monstros como pessoas de verdade. Tem um momento onde ele até fala que ele teria matado aquele urso de 4 braços e arrancado o bebê do feto dele e comido antes. Mas agora que ele tem um filho, ele decidiu poupá-los. Me incomoda um pouco, tá ligado? Que é muito monólogo dele, tá ligado? Tipo, os pensamentos dele como se fosse a novel, tá ligado? Não tem muito a cara de um mangá. Eu gosto de saber o que eles pensam. Ok. É por isso que eu leio novel, pra saber o pensamento dos caras, então, sei lá. Segundo a lista, Mushoku Tensei. Mushoku Tensei a gente acompanha a história de um cara que é deprimido, gordo e que faltou o funeral dos pais. A gente acompanha como ele é expulso da casa dele e acaba sendo atropelado pelo Truck-sama. Acho que foi aí que surgiu esse tropo, tá ligado? De que o protagonista vai ser atropelado por um caminhão. Ah, foi antes. É, ok. Ele reencarna outro mundo como Rudeus Greirat e acaba tendo uma família nova com os pais dele, que era... Qual que era o nome dos pais dele? Porra, você tá perguntando coisa difícil. Ele acaba acordando nesse mundo e não reconhece os caras como os pais deles verídico, mas ele acaba aceitando mais futuramente. Esse mangá, mano, ele é especial porque ele foi um dos primeiros do próprio gênero e que popularizou esse gênero nessa década de 10, né? Bom, eu li o mangá antes de ter visto o anime e eu realmente gosto desse mangá. E eu sempre vou ser fã da Roxy, nada pode me parar. Pô, eu prefiro a outra, mano. Qual, a elfa ou a Cabelo ruiva? vermelho. Ah, a ruiva é de Tsum. Eu gosto de Tsum, mas ela é muito Tsum. Ok. Ela é que nem aquele lá da mina que tem mãozinha de gatinho. Não vou Ah, lembrar. eu conheço. É. Bom, indo para o primeiro da lista, Meisha Shoukan Sareta Ken, ou Meisha Shouken Sareta Kudan The Comic. Bom, esse é um mangá que tá lançando ultimamente, e ele demora um pouco para lançar. Mas eu tive que botar ele na lista porque como pessoalmente, eu acho ele muito bom. Conta a história de Guy. Ele tava com a turma dele, fazendo alguma coisa não interessante. Por algum motivo, todo mundo da sala é teleportado para outro mundo. E aí, quando chega lá, todo mundo fica encarando, tipo, caralho, o que tá acontecendo? Só que no meio disso, o protagonista é invocado de novo, enquanto ele tá em outro mundo. Pra um terceiro mundo. E antes de ir pra lá, ele conversa com a deusa, que fala, meio que aconteceu um erro, porque o seu ego é muito grande. E ele fala, tá, então deixa eu ir pra outro mundo. E aí ele vai. E aí quando ele chega lá, 2 segundos depois, ele é teleportado de novo. E ele vai seguindo isso, até que ele vai pra um outro mundo,
que é o definitivo, que a deusa fala com ele e fala, aqui é o mundo que você vai ficar. E com as várias quantidades de bênção que ele ganhou, porque cada bênção é de cada mundo, ele acaba se tornando muito forte. Só que, quando juntou essas bênçãos, ele ganhou também uma maldição, que é a maldição do sol. Todos os status dele eram menos 90% quando ele estava no sol. Então, todo mundo via ele como fraco, só que ele não era fraco, ele era muito bom. E, bom, o motivo dele não poder ir é revelado no futuro, que é o quão autocentrado ele era, o quão... Egocêntrico. Isso, o quanto ele era egocêntrico. E o egocentrismo dele fez com que a alma dele se tornasse muito forte. Ele é uma pessoa, bom, ele tá lá pra se divertir. Ele é a definição de só quero ver o mundo pegar fogo. Ele é interessante. A descrição dele sempre lembrou um pouco Coringa, mas... Né? Ele me lembra um pouco Coringa realmente, porque ele faz as coisas porque é divertido pra ele. Não porque, tipo, não, salvar a pessoa? Nenhuma, ele mataria qualquer um. Ele só não mata, tipo... Quer dizer, na verdade ele mata. Os amigos dele ele matou, porque simplesmente ele queria. É realmente interessante esse mangá. O único problema é o tempo de lançamento. Faz lançamento. Eu concordo com você, mano. A maioria dos mangás japoneses, eles como são feitos há anos, eles demoram muito pra ter uma de lançamento estável. Sim, diferente de manhwa, que normalmente sai um capítulo por semana e aí chega a 200 capítulos, ou 3.353, Martial Peak. Mangá normal normalmente lança mensalmente. Semanalmente também. Tem semanalmente, mas normalmente eles param de ser semanal em algum momento. Triste. E tipo, É, não tipo, incomoda. Eu tenho esperança que no futuro isso vai mudar, por causa da tecnologia, tá ligado? Inteligência artificial e tal. Talvez. Sei lá, eu tô esperando o mangá de Berserk, então minha paciência tá divina. Certo, esse foi o top 6, né? Escreve aí, deixa o like, valeu.